Capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Piedade filial. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Parentesco corporal e parentesco espiritual. Instruções dos espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19. Lucas, capítulo 18, versículo 20. Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma decorrência da lei geral de caridade de amor ao próximo, pois não podemos amar ao nosso próximo sem amar a nosso pai e a nossa mãe. Porém, a palavra honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a concordância, o que resulta na obrigação de fazer aos pais, com maiores cuidados, tudo que a caridade ordena para com o próximo. Este dever se estende, naturalmente, às pessoas que assumem o compromisso de pais e que tão maior mérito terão quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus sempre pune de uma maneira rigorosa toda violação a este mandamento. Honrar pai e mãe não é apenas respeitá-los, é também ajudá-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso em seus dias de velhice e rodeá-los de atenções como fizeram conosco em nossa infância. Principalmente para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Acaso julgam que cumprem este mandamento aqueles que pensam estar fazendo muito, dando-lhe apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos não se privam de nada? Deixando-os nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que lhe dá de melhor e de mais confortável? Menos mal, quando não o fazem de má vontade, obrigando os pais a viverem o resto de suas vidas fazendo os trabalhos de casa. Caberá aos pais, velhos e fracos, serem os servidores dos filhos jovens e fortes? Sua mãe, ao embalá-los no berço, cobrou-lhes o leito com que os alimentava? Contou suas vigílias quando estavam doentes e passos que deu para lhes proporcionar o de que tinham necessidade? Não. Não é só o estritamento necessário que os filhos devem a seus pais pobres, devem-lhes também, enquanto puderem, as pequenas doçuras dos agrados, as atenções, os cuidados carinhosos, que são apenas a retribuição do amor que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Infeliz daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua infância, que com a vida material deram-lhe a vida moral e muitas vezes se obrigaram às duras privações para assegurar seu bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão e o abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas com toda certeza numa outra existência, em que sofrerá o que fez os outros sofrerem. Alguns pais, é bem verdade, descuidam-se dos seus deveres e não são para seus filhos o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles mesmos merecessem que assim fosse. Se a lei de caridade estabelece em pagar o mal com bem, ser indulgente para com as imperfeições dos outros, maldizer seu próximo, esquecer e perdoar as faltas, até mesmo amar aos inimigos, quanto maior não é esta obrigação em relação aos pais?
Os filhos devem, portanto, tomar por regra de conduta para com os pais todos os ensinamentos de Jesus, para com o próximo, dizendo a si mesmos que todo procedimento reprovável em relação a estranhos é ainda mais condenável em relação aos pais, e o que pode ser apenas uma falta no primeiro caso pode, no segundo, considerar-se um crime, porque a ingratidão junta-se à falta de caridade. Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque então promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, que foram suprimidas na forma moderna do Decálogo, e por isso alteram-lhe completamente a significação. Para compreender estas palavras, é preciso voltar às ideias, aos pensamentos dos hebreus naquela época em que foram ditas. Como não sabiam nada sobre a vida futura, sua visão não se estendia além da vida corporal. Deviam, portanto, ser impressionados mais com o que viam do que com o que não viam. É por isto que a mensagem de Deus lhes fala numa linguagem ao alcance do que podiam compreender. Como se falasse a crianças, ele lhes faz uma promessa que poderia satisfazê-los. Eles estavam ainda no deserto. A terra que Deus dará a eles é a terra da promissão, objetivo de seus desejos. Eles nada desejam além disso, e Deus lhes diz que viveriam lá por muito tempo, ou seja, que eles a possuiriam se cumprissem seus mandamentos. Mas, quando da vinda de Jesus, as ideias deles já estavam mais desenvolvidas, e o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro era chegado. Eles o inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. É nele, e não na terra, que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com estas palavras, a terra da promissão passa a ser uma pátria celeste. Assim, quando lhes recomenda o respeito ao mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, já não é mais a terra que lhes promete, mas sim o céu. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Chegando à casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Quando seus parentes ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam: ele tinha perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram, ficando do lado de fora, e o mandaram chamar. O povo estava sentado ao seu redor, e disseram-lhe: vossa mãe e vossos irmãos que estão lá fora vos chamam. Mas Jesus lhes responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, 31 a 35. Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Certas palavras ditas por Jesus soam estranhas, parecendo contraditórias com sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não perderam a oportunidade de fazer disto uma arma, dizendo que Jesus se contradizia. Um fato irrecusável é que sua doutrina tem por pedra angular, por base principal, a lei de amor e de caridade. Não poderia destruir de um lado o que tinha estabelecido do outro, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa, que certos ensinamentos estão em contradição com aquele princípio básico, porque as palavras que se lhe atribuíram foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou nem são dele. Causa estranheza, com razão, Jesus mostrar neste caso tanta indiferença para com seus parentes e, além do mais, renegar sua mãe. Em relação a seus irmãos, sabemos que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não compreendiam sua missão. A conduta de Jesus, conforme entendiam, era esquisita, e os seus ensinamentos não os tinham convencido, já que nenhum deles tornou-se seu discípulo. Parece que até certo ponto partilhavam das prevenções dos inimigos dele. O fato é que eles o tinham mais como a um estranho do que como a um irmão, quando se apresentava em família, e São João afirmava positivamente: não acreditavam nele. Veja João, capítulo 7, versículo 5.
Quanto à sua mãe, ninguém poderá contestar sua ternura para com o filho, mas é preciso deixar claro que também ela parecia não fazer uma ideia muito exata de sua missão, pois, ao que se sabe, nunca seguiu os seus ensinamentos, nem lhes deu testemunho, como fez João Batista. A atenção maternal era nela o sentimento dominante. Quanto a Jesus, supor-se que houvesse renegado sua mãe seria desmerecer